O Eduardo Bananinha, ele deu um chilique por causa do Lula, mas ele soltou a franga de um jeito que eu quase mandei uma mensagem pra ele falando: calma rapaz, você tá precisando aí lutar um judô com o Aristides, tá precisando brincar de Forte Apache, vai dormir segurando na pistola do Alenegão, igual o Bolsonaro faz, porque foi um chilique que ele me forçou até a reformular aquela fala inicial que eu fiz em um vídeo dizendo que o Bolsonaro estava enlouquecido por causa do Lula, que o Lula tinha deixado o Bolsonaro louco. Mas na verdade não, o Lula deixou a família do Bolsonaro maluca. Do Bolsonaro a bananinha. O desespero eleitoral tá batendo e batendo pesado em cada um dos integrantes da família Bolsonaro. Porque aquilo que o Bananinha falou é algo assim completamente alucinado. Mas é o desespero, né? O Lula está vencendo no primeiro turno em praticamente todas as pesquisas e o Bolsonaro anda de ladinho. Não sai dos 22, 24%. Ele só permanece no mesmo patamar. E até na região que o Bolsonaro vencia o Lula em algumas pesquisas, ele já começa a mostrar sinais que está perdendo força, que era a região centro-oeste. Uma região conservadora, uma região do agronegócio, que até lá os votos ao Lula começam a aumentar, em algumas pesquisas inclusive ultrapassam o Bolsonaro. Mas todos esses ataques, toda essa rodada de franga tem um objetivo eleitoral que eu quero conversar com vocês, mas antes, claro, você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações, vai se inscrever no canal se você ainda não é um inscrito. Se você não é inscrito, você está perdendo tempo, então você tem que parar de perder tempo de vida, então se inscreva no canal. Vamos entender a seguinte questão, pessoal. O Bolsonaro hoje, ele tem um grande objetivo que é ir ao segundo turno. Por quê? Porque ele sabe que a eleição já acabou. Bolsonaro sabe que ele vai perder a eleição. E ele precisa ir ao segundo turno. Esse é o objetivo dele. Só que a gente não sabe se vai ter segundo turno mesmo. Porque pode ser que o Lula liquide no primeiro turno. E para sabermos isso, nós temos que observar Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab, que é o chefão do PSD, o Lula quer o apoio dele. O Kassab falou que vai dar apoio ao Lula somente no segundo turno. Só que pode ser que não tenha segundo turno. Nós sabemos disso. As pesquisas mostram isso. Então, se Kassab apoiar o Lula no primeiro turno, existe a grande chance da eleição acabar no primeiro turno, porque Kassab percebeu, opa, pode ser que não tenha segundo turno, então vamos apoiar o Lula no primeiro. O Bolsonaro luta ferozmente, ferrenhamente contra isso. Porque o Bolsonaro ele quer ir ao segundo turno para se consolidar como sendo a grande oposição ao Lula. Porque ele tem hoje aí 25% da população brasileira que pensa exatamente igual a ele. E isso acaba sendo refletido nas intenções de votos e na aprovação do governo. E o Bolsonaro sabe que isso é um capital político muito forte. Mas muito forte mesmo. Tem 25% da população brasileira. Você liderar 25% e liderar a maioria da oposição, do sentimento opositor, é grande, é forte. E ele quer consolidar isso. E ele quer se mostrar, ora, não tem Sérgio Moro, não tem João Dória, não tem Ciro Gomes, não tem PSOL, eu sou a maior oposição ao Lula. E por isso que com a vitória do Lula, e se a oposição ao Lula não for forte, o bolsonarismo pode se fortalecer. Olha, mas quem é a oposição? É o Bolsonaro, então vamos lá. Eu falei isso em um vídeo, eu vou deixar aqui no card para que você possa ver e entender esse sentimento que eu estou, essa preocupação com o crescimento do bolsonarismo pós-eleição. Vai estar aqui em algum lugar, você entra e veja. E como que o Bolsonaro ele vai fazer isso? Atacando somente o Lula. Então, se você reparar nesses últimos dias, os ataques ao Sérgio Moro, eles deram uma arrefecida. E Bolsonaro está concentrando todos os seus ataques, ele e os filhos dele, no Lula. Isso foi uma estratégia que havia sido divulgada pelo jornal O Globo, que Bolsonaro faria isso. Ele deixaria Sérgio Moro de lado, mesmo Sérgio Moro tentando ali ameaçá-lo nas pesquisas, para mostrar que, olha, eu sou o único que pode vencer o Lula. Consolidando assim a sua posição como o opositor ao Lula. E aí veio o ataque no cercadinho, e aí vem a fala em uma entrevista, e aí vem o vídeo do Eduardo Bolsonaro sendo publicado no Twitter. Aí você pode falar, mas o Bolsonaro tem atacado o Sérgio Moro? Tem. Mas os ataques de Bolsonaro que acabam ganhando as notícias são todos contra o Lula. E a maior parte da população se informa pelas notícias e não pelo que... Não fica acompanhando a vida do Bolsonaro como se fosse um BBB. Até mesmo porque é uma vida desinteressante, né? É uma vida de um fracassado. Então ninguém quer acompanhar a vida de um fracassado. Mas os grandes ataques que acabam ganhando as mídias são justamente os ataques feitos ao Lula. E o Eduardo Bolsonaro, ele falou o seguinte, vou mostrar para vocês. Primeiro ele disse que ele quer dar um golpe no Lula. Ele falou isso, ele quer dar um golpe no Lula. Deixa eu pegar aqui para vocês verem o que ele falou. Deixa eu entrar aqui, ó. Ver. Eduardo Bolsonaro.
Lula. Vou entrar aqui, ó. Ele falou o seguinte: a gente vai dar um golpe, vai acabar com o Lula. Ele fez nesse vídeo publicado no Twitter. Olha só, ele tá maluco, né? E ele falou o seguinte: quer ver? Você acha que esse pessoal quer voltar ao poder para quê? Falando do Lula. Agora, Jair Bolsonaro ganhando, e eu tenho fé em Deus que ele vai ganhar essa eleição, a gente vai dar um golpe que vai acabar com o Lula. A gente vai jogar o Lula no lixo da história, que é onde ele merece. Ele tá estribuchando. Ele tá estribuchando. E eles estão atacando o Lula porque eles não podem atacar mais o STF. Não podem atacar. Eles não podem atacar personalizando o STF. O ataque de Bolsonaro ao STF instituição é ruim, claro que é. Atiça o gado, atiça, mas o STF não tem um rosto. Os ataques bolsonaristas, eles acabam ganhando força quando existe um rosto. Então o ataque tem que ser direcionado ao Xandão. E nós vimos como aconteceu com as milícias bolsonaristas. Eu acabei trazendo para vocês essa informação ontem. As milícias elas atuam em conjunto com o Carluccio, a mando do Carluccio, eles selecionam o alvo, fazem o conteúdo para atacar aquele alvo e depois disparam. Então tem que ter um rosto, tem que ter uma persona. Só que o Bolsonaro não pode atacar. Por quê? As milícias virtuais estão sendo investigadas, isso acaba afetando inclusive o Carluccio, que é o chefe de tudo isso, e o Bolsonaro arregou para o Xandão, porque a ala política do governo falou para o Bolsonaro não atacar o Alexandre de Moraes no episódio do depoimento. Porque se ele atacasse o Alexandre de Moraes pessoalmente, poderia criar um espírito de corpo no STF e toda a corte obrigaria o Bolsonaro a depor, como foi na CPI. Porque o Bolsonaro estava atacando o STF, atacou o Xandão, atacou o Barroso na verdade. Bolsonaro atacou o Barroso. E aí o que aconteceu? O STF, para retaliar Bolsonaro, autorizou a abertura da CPI. Então eles não querem fazer, eles querem evitar que isso aconteça. E aí ele continuou o seguinte: se ele, Lula, através de uma manobra no STF que o PT escolheu 8 dos 11 ministros, conseguiu se safar da cadeia, a população vai dizer o local certo que é no lixo da história de Luiz Inácio Lula da Silva. E ele continuou: aí eu digo, não vai ter petismo para conseguir resgatá-lo. No Brasil hoje não existe um modo de pensar do PT. Existe tudo em volta do líder da figura do Lula. E quando esse líder cai, eles vão demorar pelo menos aí alguns, eu boto aí 10, 15 anos para conseguir voltar a mentir e te enganar de novo. E serão 10 ou 15 anos de prosperidade do Brasil. Ele tá maluco, né? Ele tá maluco. Eduardo Bolsonaro, ele tá completamente doido com o que ele está falando. Ele tá estribuchando, tá esperneando. É o grito dos desesperados, é o grito dos derrotados. E ele sabe disso, mas precisa tentar de todas as formas evitar que a população se consolide. Mas aí tem uma outra fala do Bolsonaro, exatamente nessa linha, né? Porque no cercadinho do Palácio da Alvorada, o Bolsonaro falou ontem o seguinte: de 2003 a 2015, vocês sabem quem administrou o Brasil. Roubalheira, desvios e projetos inacabados na Petrobras. Gerou um endividamento para o povo de 900 bilhões. Quem está pagando essa conta é você que bota combustível no carro. Tem gente que quer que esse ladrão volte para roubar ainda mais. Isso também faz parte da estratégia eleitoral do Bolsonaro de tentar mostrar que ele não é o culpado de tudo, principalmente na região Nordeste. Porque o Bolsonaro, hoje, ele é visto como o grande responsável pelo empobrecimento da população. E o que ele quer fazer? Ele quer tirar a culpa dele. Por isso que nas declarações ele começa a reenfatizar que a culpa da pandemia não é dele, mas sim de governadores e prefeitos. Que o problema da Petrobras não é dele. Ah, a gasolina tá alta, mas o problema não é meu, o problema é do Lula. 2013 a 2015. Então o problema é deles, eles criaram esse problema, não eu. Então Bolsonaro quer se eximir de todas as culpas, de todas as responsabilidades e até se colocar como uma vítima de tudo isso. O que eu poderia fazer? O vírus nos pegou de surpresa? Ah, mas eu não comprei máscaras, eu não incentivei o uso de máscaras, eu não comprei os imunizantes. Ah, mas a culpa não é minha. Ele vai fazer isso. E até talvez tenha uma espécie de meia-culpa, porque em uma entrevista ao Globo, o Flávio Bolsonaro disse que a posição do presidente com relação aos imunizantes pode ter prejudicado, e prejudicou, na verdade, o sentimento do povo brasileiro com relação ao Bolsonaro durante as eleições. Mas perceba que o desespero bateu, porque eles sabem que quando o Bolsonaro for derrotado das eleições, e ele será, inclusive o republicano já falou que vai esperar até abril
para ver se vai apoiar o Bolsonaro ou não na eleição. Os integrantes do PP, que é um partido de apoio do Bolsonaro, já começam a fazer jogo duplo, principalmente no Nordeste. Eles sabem que o Bolsonaro perdeu. E eles sabem que a partir de 2000 e alguma coisa, mas ainda nessa década, eles vão ter que visitar o papai na prisão. E o papai vai estar muito feliz porque ele vai poder brincar de jiu-jitsu com os outros presidiários de um modo muito íntimo. Nem vai sentir mais falta do Aristides. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.